Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 141. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Graças a Deus. Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos pelo concurso da espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e os demais trabalhadores espirituais tão abnegados que sempre nos auxiliam. Com tudo isso, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, mestre querido, também para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesta noite,
para estudo do Evangelho e trabalho. Pedimos a Ti, Mestre querido, que leve a nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que recebemos até então e muitas das vezes nem percebemos. Mestre amigo, que todos os nomes que se encontram em nossas listas de trabalho possam ser atendidos e que todos nós, pela nossa vez, possamos auxiliar a espiritualidade também, para que os ajude. Ajude também todos aqueles nomes que nesse momento estão em nossas mentes. Que todos esses irmãos possam ser amparados, possam se sentir melhores, recuperados. Obrigado por tudo, Mestre, pela oportunidade, que é ímpar. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia nesta noite. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de fluidoterapia. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, dando continuidade à instrução dos Espíritos, mundos regeneradores, nos itens 16, 17 e 18. No item 16, Santo Agostinho nos traz a seguinte reflexão. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à prova? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. E aqui eu trouxe uma imagem para nos trazer a reflexão sobre o que representa o nosso planeta Terra dentro do universo somente observável. O universo é muito mais do que isso aqui e nós somos um planeta dentro do sistema solar. O sistema solar é um ponto dentro da Via Láctea. A Via Láctea é um ponto dentro de um grupo local de galáxias. Então aqui dentro desse grupo tem diversas galáxias. Esse grupo local de galáxias pertence a um superaglomerado local e também é um ponto dentro desse superaglomerado local. E esse superaglomerado é um ponto dentro do universo observável. Então, quantas terras, quantos mundos parecidos com a Terra, quantos mundos inferiores, quantos mundos regeneradores, quantos mundos felizes não existem dentro desse universo. Somente dentro desse universo observável. Fica a reflexão, né? Sobre a frase de Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Por aqui dá para imaginar, né? Quantas moradas existem, né? Continuando, já se foi falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada
quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permitem irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. É onde nós estamos, né? De encarnação em encarnação, nós vamos nos depurando, entraremos no mundo de regeneração, onde nos regeneraremos para que possamos voltar à glória que lhes fora destinada, né? A que somos destinados. Continuando, no item 17, Santo Agostinho agora ele fala sobre como é o mundo regenerado, né? O que espera de nós, qual é a função do mundo regenerador. E aí ele inicia da seguinte forma: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos do que podemos dizer para refletir sobre a necessidade dessa transição. No primeiro exemplo aqui, temos uma expressão aqui matemática de ensino fundamental, do início do ensino fundamental, né? No meio do caminho, temos uma equação de segundo grau, que é do início do ensino médio. E temos aqui uma equação de nível superior, do início das faculdades de exatas. E aí vem a pergunta: será que alguém que só tem esse nível de conhecimento conseguirá ser bem-sucedido ao desenvolver uma equação dessa de limite sem passar pelas equações, pelos ensinos do ensino médio? Quantos de nós conseguiríamos pular desse conhecimento para este conhecimento, sem passar pelos conhecimentos intermediários? Quantos de nós? E aí, continuando aqui a informação de Santo Agostinho, sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. E aqui nesse segundo degradê, imagina que em vermelho é aqui a Terra, né? Nós estamos passando por um momento
de turbulência, onde o mundo está deixando de ser de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Será que nós, da Terra, com os nossos vícios, com nossas dificuldades, com os ódios, a inveja, o orgulho, as paixões desordenadas, será que nós conseguiríamos sair daqui de um mundo de provas e expiações e ser inserido no mundo feliz, sem causar turbulências, sem causar dificuldades aos irmãos que lá se encontram? Será que conseguiríamos? Não é importante passarmos por esse momento de depuração, por esse momento de estar em um mundo regenerado, nos livrando das dificuldades morais, nos aperfeiçoando, nos preparando para acessar esses mundos? Não é necessário essa transição? E esses são os mundos regeneradores, dos quais o nosso planeta Terra está caminhando, né? Nós estamos caminhando para este mundo regenerador, né? Para se tornar um mundo regenerador. E continuando o item 17, Santo Agostinho nos diz: nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então observe que ele... Vamos pensar no degradê anterior. Observe que ele fala que aqui, nos mundos regeneradores, o homem também terá as dificuldades, terá as vicissitudes da carne, né? do corpo material, e somente com o tempo nós vamos nos libertar dessas dificuldades. E continuando aqui, ele diz: ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Observe que ele fala que muitos dentre vós se alegrariam, mas nem todos. Ele não afirma que todos conseguiriam, estariam satisfeitos e felizes em habitar o mundo de regeneração. Muitos que se encontram ainda na Terra teriam dificuldade, não gostariam de estar habitando um planeta regenerador. E continuando aqui: contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma parará acima de todos os horizontes. E aí observa que aqui ele já está mais para o final do degradê, né? Onde os irmãos já estão mais libertos, já conseguem não sofrer tanto as influências materiais, né? Como diz aqui, ó, não mais sentidos materiais e grosseiros. Então, o homem não terá mais essas dificuldades materiais e grosseiras. Somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar
as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então, essa é a descrição que Santo Agostinho nos traz sobre um mundo de provas, um mundo de regeneração. Ele fala sobre esse degradê. Ele começa o item 17 falando sobre as dificuldades iniciais. Ele mostra que nós vamos nos melhorar, vamos ainda no meio do caminho ter provas, porém mais fáceis, ter dificuldades, mas que no final nós conseguiremos nos libertar da matéria, das vicissitudes da matéria e tudo mais. E aí eu trouxe aqui uma passagem do livro Plantão de Respostas, de Emmanuel com Chico Xavier, na parte que fala sobre condições do planeta. Essas perguntas foram feitas no programa Pinga Fogo e foi condensado por Emmanuel em um livro. E aí a pergunta que foi feita foi a seguinte: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração, né? A resposta de Chico Xavier foi a seguinte: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. E aí observa que Chico Xavier mostra aqui o que precisamos fazer para chegar nesse mundo, né? Superação das dores, construção de uma nova sociedade e a humanidade caminha para essa regeneração. Então será uma longa e árdua tarefa, mas o trabalho e o amor ao próximo com Jesus é o caminho, né, para que isso aconteça. Então, até 2057, nós muito provavelmente integraremos não mais um mundo de provas e expiações, e sim um mundo regenerador, mas no início do degradê, né? O mundo de regeneração também viverá um degradê, como o nosso mundo de provas e expiações. Se observarmos o início da nossa história como humanidade, né, o que sabemos da nossa história como humanidade, conseguiremos perceber esse degradê, essa evolução, que também acontecerá no mundo regenerador. E continuando aqui, Santo Agostinho nos informa no item 18. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai
de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. Observem aqui que nós, como seres humanos, não podemos parar no tempo, nos acomodar somente porque conseguimos chegar ao mundo de regeneração. A evolução, a nossa evolução moral precisa continuar, não podemos ficar parados. E aí ele diz: quem não avançar poderá retornar ao mundo de provas e expiações. E aí eu trouxe duas passagens aqui para mostrar o quanto isso é real e acontece. E são as seguintes. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz a seguinte informação, na parte que fala sobre o mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então ele faz uma comparação do momento que um dos orbes do sistema de Capela estava passando e compara com o momento atual que nós na Terra estamos vivendo, desde o século XX. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Observe que isso aconteceu em um dos orbes do sistema de Capela. Os irmãos foram exilados de um desses orbes e foram transportados para a Terra. No início aqui do nosso desenvolvimento, para eles se aprimorarem, porque não conseguiram fazer isso enquanto estavam no orbe, e, consequentemente, nos impulsionar para o progresso. E a outra passagem, muito mais atual, é do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo Franco. No capítulo 15, a cidade da justiça. Cumprimos com o nosso dever. Ainda é tempo, desde que ao sairmos daqui, já não teremos alternativa senão transportarmos a cidade para a região de exílio que receberá os maus. Essa passagem aqui é desse livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi psicografado no período da pandemia, relatando os acontecimentos do início da pandemia, da parte mais crítica da nossa pandemia. E no capítulo 16, que prosseguem as providências, ele continua. Neste momento, em diversos conglomerados dessa natureza, nossos grupos estão realizando algo semelhante e a continuar por todo o planeta, preparando os acontecimentos futuros. A mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo.
porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Que saibamos executar as tarefas que nos competem e servem de auxílio aos serviços da mais alta magnitude. Então, o que aconteceu no sistema de capela há alguns milênios, está acontecendo hoje, está acontecendo atualmente em nosso planeta. Alguns irmãos, infelizmente, já estão sendo exilados e muitos outros ainda serão exilados se não conseguirem acompanhar a evolução do planeta. E neste mesmo livro ele relata que muitos estão tendo a última oportunidade, a última reencarnação como oportunidade de aprimoramento para que consiga permanecer no mundo de regeneração e não ser exilado. E aí eu tenho uma segunda parte, que traz para completar esse trecho aqui final, onde ele fala para contemplar, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmo quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então, auxílio, dos mundos mais aprimorados, que eles possam nos auxiliar, nos ajudar. E aqui tem uma passagem do livro Transição Planetária, também de Manuel Flamengo de Miranda com Divaldo Franco, onde no capítulo 16, Programações Reencarnacionistas, tem uma passagem que é a seguinte: desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. Então, tem irmãos de outros sistemas reencarnando na Terra, de sistemas superiores reencarnando na Terra, para nos auxiliar no progresso, para que essa transformação ocorra, para que essa transformação aconteça. Então fica aqui a reflexão sobre o que estamos fazendo, qual o esforço que estamos fazendo para nos aprimorar moralmente, intelectualmente, para que consigamos acompanhar a evolução do planeta, que acontecerá independente de nós, para que não para que não sejamos exilados, O que estamos fazendo? O que cada um de nós está fazendo para que esse exílio não ocorra conosco? Fica a reflexão. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce
Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Jesus, Mestre de Luz, nossa reunião vai terminando e agradecidos estamos por tamanha oportunidade. Não sabemos nem mensurá-la. Agradecidos estamos também pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Mais um momento de boas reflexões para nós. Mais um momento em que esta bússola renovadora que é o Evangelho para pontuar os nossos pensamentos e atitudes. E assim, vamos nos renovando a cada dia, a cada vez que estudamos o Evangelho e, com afinco, apreendemos aquelas lições, vamos vendo tudo melhorar para nós e para aqueles que convivem conosco. E essa é a intenção do Evangelho, promover em nós uma grande reforma íntima, para que façamos brilhar a nossa luz. Recebemos tanto nesta noite e nem percebemos o que recebemos, mas que todos nós possamos ter uma semana de luz e de paz, com boas vibrações. Mais uma vez te pedimos que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior. Agradecidos também estamos ao concurso da espiritualidade, que sempre está conosco neste belo trabalho. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre. E sempre, Mestre, sabemos que elas estão. Estamos ainda no grande trabalho, envidando esforços para vibrarmos na tua face. Graças a Deus.